Cláudio Rezende está chegando, todos os detalhes do Galo aqui no Rádio Esportes. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cirilo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Itatiaia. É o Atlético Galão da Massa no segundo treino da semana, que foi realizado agora pela manhã. O técnico Filipão tentando aí colocar a sua ideia, né? Tentando melhorar o time para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser na próxima segunda-feira, né? O jogo contra o Goiás, no estádio da Serrinha, lá em Goiânia. Goiás é um outro time da parte de baixo que vem de derrotas seguidas. Então, um jogo de pressionados, né? O Atlético que já não vence há um tempo, mais de um mês, e o Galão da Massa vai ter que enfrentar esse adversário que está lutando aí para fugir da zona incômoda do rebaixamento. Agora, antes da gente falar mais de detalhes do time, né? Se podemos ter novidades ou não, vamos trazer aqui alguns trechos da participação especial ontem à noite na Itatiaia do Bomba, do Éder Aleixo, o ídolo da massa, e também hoje um dos auxiliares técnicos permanentes do Atlético. O Éder Aleixo foi presença ontem conosco no programa Bastidores. Depois, na mesa redonda do Atlético, quem perdeu pode acessar aí o novo canal do YouTube da Itatiaia, o @Itatiaia Esporte. Tem lá toda a nossa conversa, né? Estivemos com o Henrique André, com o Caixa e também com o Éder Aleixo. Vamos trazer alguns trechos aqui no Rádio Esportes. A primeira foi no Bastidores, quando o João Vitor Xavier perguntou para ele: o torcedor já vai ver algo diferente do Filipão? Como que está os bastidores do Atlético nesse momento aí sem vitória e nesse início de trabalho do Filipão? Vamos acompanhar o que disse o Éder sair de um jogo para o outro. Vamos lá, Panzi, quero sua visão sobre o que disse o Éder, uma visão otimista, né, sobre o que está acontecendo com o Atlético no momento. A dele, não a minha. Né? Acho que o torcedor não tem tanto otimismo assim com o que está acontecendo no momento, né? O Éder é uma lenda, né, da história do Atlético, é um cara que está lá dentro, que conhece muito bem o clube e que está no dia a dia do Atlético. Mas, com todo o respeito que eu tenho ao Éder Aleixo, mas dizer que agora que o Filipão vai dar a cara dele ao Atlético, que não mexeu muito no que o Cudê vinha fazendo, eu discordo. Discordo frontalmente. Desde do jogo contra o Fluminense, que já começou a ter algumas mexidas, e aí, naquele jogo especialmente, Fluminense e Atlético em Volta Redonda, eu acho que é o ideal para você começar a mexer. Você começa a dar a sua cara sem desmanchar o que foi feito de bom antes. E tinha muita coisa boa no Atlético de antes, principalmente aquele Atlético que marcava, que pressionava o adversário na saída de bola, que sufocava, ou quando perdia uma bola no ataque, já juntavam 2, 3 jogadores no portador da bola do adversário para retomar essa bola, e quando você retoma perto da área do adversário, automaticamente você está perto do gol, você precisa de carregar menos a bola, você talvez não precise ter aquele cara do passe, o articulador, aquele camisa 10 clássico, porque você já está muito próximo, seus atacantes já estão desmarcados, você pega a defesa adversária desorganizada. Isso contra o Fluminense a gente ainda viu, apesar de já ter tido mudanças. O Mariano jogou mais como um lateral, o Paulinho jogou um pouco mais pelo lado esquerdo, apesar de ainda jogar por dentro, o Zarate fechava as subidas do Mariano, não era o Pavon. O Atlético marcava a saída de bola do Fluminense. Quantas vezes o Atlético não pressionou o Fábio naquele jogo? A partir do jogo contra o Fortaleza, além das mudanças táticas, o Atlético num 4-3-3, desmanchando a dupla de ataque, o que a gente viu foi um Atlético distante do gol adversário e trazendo o adversário para próximo do seu gol. Foi um Atlético completamente diferente. Aí a gente já viu uma mexida brusca e um rompimento total daquilo que a gente acompanhava do Atlético do Eduardo Cudê, que tinha seus problemas fora do campo, que é um cara com muita dificuldade de gestão e de lidar com pressão, mas que dentro do campo trazia um Atlético com um trabalho muito bom. O que a gente imaginava que fosse ser feito aos poucos, tornou-se algo brusco. E a dificuldade que a gente tem para entender como o Atlético joga hoje é a mesma dificuldade que os atletas têm de entenderem como jogar hoje com a camisa do Atlético. Não foi dado tempo para o entendimento do jogador. E nós que estamos comentando o jogo, assistindo o jogo, eu não sei como que o Atlético joga hoje. Em determinado momento do jogo, eu sinto no atleta, ele vai querer pressionar, mas ele lembra, opa, não é para pressionar. Então é um negócio meio maluco. E eu acabei de falar no noticiário do Cruzeiro, a frase que eu trago comigo: o coletivo potencializa a parte individual. Você pode ter
dois grandes, 3, 4, 5 grandes jogadores no seu time. Se coletivamente a equipe não estiver funcionando, esses caras viram jogadores comuns. E os números do Paulinho se esfacelaram, o do Hulk se esfacelaram, o bom desempenho do Pavon acabou, a dupla de meias do Atlético que pressionava lá na frente passa a pressionar aqui atrás, a dupla de zaga do Atlético, que o Nathan Silva saiu, mas que era uma zaga que estava sofrendo poucos gols. Em 10 rodadas de Brasileiro, eram 8 gols. Com 3, 4 jogos, o Filipão já sofreu 6. Quase o mesmo número do que 10 jogos. A dupla de zaga passou a sofrer com o adversário, que está atacando, chegando perto do gol do Atlético o tempo inteiro. Então, sinceramente, Éder, o trabalho do Cudê já foi jogado fora algumas rodadas. Mas tomara que o Filipão consiga dar o mínimo jeito para o próximo jogo, que é contra o Goiás. A cara do Filipão, ô Simões, eu acho que tempo já deu, né? Não precisa de esperar mais uma semana, né? Pra falar que vai ter a cara do Filipão. O início foi muito complicado, né? Porque o Atlético teve jogos em sequência por Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, e aí realmente treinamento mesmo, só conseguiu ter para a partida contra o Corinthians, né, Cláudio? Foi. Que teve 4 dias de treinamento. É muito pouco. Eu só acho que assim, pelo olhar que o torcedor tem, o Cirilo, se ele puxar da memória, tá? Eu acho que tem uma coisa que ela é muito determinante. O Atlético realmente não começou fazendo uma grande temporada com o Cudê, mas o time cresceu muito. O time cresceu muito durante o Campeonato Brasileiro e a fase de grupos da Copa Libertadores. Sofreu até derrotas muito injustas. Na estreia contra o Vasco no Mineirão, o jogo contra o Atlético do Paraná lá na Arena da Baixada pela Libertadores, foram derrotas injustas, o time cresceu muito. E eu acho que tem um ponto que eu acho que ele é muito preocupante. O Atlético do Cudê, nesse momento, a partir ali do Brasileirão e quase que toda a fase de grupos da Copa Libertadores, era um time que conseguia melhorar no segundo tempo. O Atlético, por várias e várias vezes, venceu jogos no segundo tempo, melhorou no segundo tempo, foi mais intenso que o adversário no segundo tempo. A gente pode pegar jogos contra o mesmo Corinthians aqui na Copa do Brasil, que fez 2-0, contra o Atlético do Paraná várias vezes, né? No Campeonato Brasileiro, entendeu? E o que acontece agora? A gente percebe o Atlético viver uma regressão de produção no segundo tempo. O Atlético regride no segundo tempo. Eu não sei se é físico, eu não sei se é tático. De toda forma, isso é uma coisa preocupante. Era um time que conseguia progredir na segunda etapa e venceu vários jogos por causa disso. Agora o Atlético regride no segundo tempo. Eu acho que isso é muito preocupante. O Benítez deu uma entrevista pra gente no Bastidores e falou que no segundo tempo sentiu o Atlético cansado. O América sentiu o Atlético cansado. Os rodízios do Cudê não eram aleatórios. Mais do Galo, Cláudio. E agora tem essa semana, né, para pegar o Goiás. Por enquanto o Bruno Fux não foi totalmente liberado e fica só essa expectativa aí. Será que o Filipão vai fazer alguma mudança? Ontem o Éder Aleixo encheu a bola do Alisson, né, atacante que estreou contra o Corinthians. Diz que o menino tem muita personalidade e que o Galo tem que aproveitar esse garoto aí. O jogador que, segundo ele, é o melhor da base dos últimos tempos e já entrou contra o Corinthians. Ô Cirilo, pra gente fechar essa primeira parte, acaba o Atlético de comunicar a saída do futebol feminino da gerente de futebol, a Carol Melo. O Atlético, já agradecendo aí os serviços prestados por ela, preferiu deixar o Atlético ter um novo projeto, pelo que a gente apurou. Tem um novo projeto oferecido a ela no Bahia, né? O Bahia que já é uma SAF e também vai investir mais no futebol feminino. Então é a notícia de momento. Daqui a pouco eu volto para falar da questão das ligas, né? O Atlético batendo o martelo, hein? O Atlético já definiu.